Bem-vindos a mais um Papo de Dentista, o podcast da Vatec. Hoje vamos falar de um tema muito importante, as dores do dentista. E para conversar com a gente hoje, nós temos aqui duas convidadas, algo inédito no nosso Papo de Dentista. Nós temos a doutora Flávia Alves, fisioterapeuta, com pós-graduação em ortopedia e traumatologia, especialista em gestão de saúde e acupunturista. Seja bem-vinda ao nosso podcast, doutora Flávia. Obrigada, doutora Karina. Primeiramente, eu agradeço, é uma honra para mim participar desse podcast da Vatec, agradeço muito pela oportunidade e eu espero contribuir em alguma forma para o cuidado da saúde dos dentistas no seu ambiente de trabalho. E vamos contar também com Lígia Bernardo, educadora física com experiência em Pilates. Seja bem-vinda, Lígia. Isso, obrigada. Boa noite, gente. É um prazer imenso participar, poder ajudar de alguma forma com conteúdo, tentar diminuir a dor e também conhecer um pouquinho mais sobre as atividades, o que vocês podem fazer para diminuir muito as dores da coluna, dores no braço, também em outros lugares, lógico, né? Que bom, sejam bem-vindas as duas. E a gente sabe, né, que o dentista, ele passa muito tempo no consultório, né? O dentista fica ali naquela posição, sentadinho, em posição de atendimento, e tem lá os seus movimentos repetitivos, e nem sempre, a gente sabe que nem sempre, dependendo do procedimento que a gente quer fazer, ou precisa fazer, a gente consegue manter aquela postura correta, como a gente aprende na faculdade, né? Sim. Isso pode causar alguma alteração? Conta pra gente, doutora Flávia. Pode sim. Aliás, pode provocar bastante lesão, bastante alteração e desconforto em algumas regiões que o profissional acaba sobrecarregando, tá? A gente sabe que, normalmente, as lesões mais comuns nos dentistas que eles relatam são as lesões cervicais, né? São as dores cervicais, desconfortos cervicais, né? Seguido das queixas lombares, dores lombares, desconforto lombar, lombociatalgias, né? E depois os ombros e a coluna mais alta, né? A torácica, que a gente diz. Então, aquele movimento por muito tempo na mesma posição, aquele movimento estático, a gente diz que é uma isometria, né? Sem ter movimento articular, por muito tempo, sim, sobrecarrega a região, pode provocar algumas lesões, inflamações, e aí gera muito desconforto e muitas vezes até um afastamento do profissional do seu ambiente de trabalho, atrapalhando todo o processo de tratamento de algum paciente, né? Nossa, então significa que isso pode chegar a um ponto do profissional não conseguir mais atender e ter que se afastar, e aí, lógico, né? O dentista fora do consultório, o dinheiro não entra, né? Exatamente, cara. São essas as LERs, né, que a gente diz, que são as lesões por esforços repetitivos, ou DORT, né, que é uma doença ocupacional, né, que acomete a região musculoesquelética, né? Então, essas nomenclaturas que a gente diz, normalmente são nomenclaturas que a gente direciona para lesões ocupacionais, né, do trabalho, do ambiente de trabalho. E eles, dependendo da gravidade, muitas vezes é o grande fator de absenteísmo do ambiente de trabalho, de afastamento mesmo, e muitas vezes até de aposentadoria do profissional, porque não consegue se tratar, não consegue se recuperar daquela lesão que ele adquiriu por falta de uma prevenção, por falta de um cuidado especial no ambiente de trabalho. Que interessante. Então, olha só, pessoal, vocês que estão aí ouvindo o nosso Papo de Dentista de hoje, prestem atenção. Eu tenho certeza que a partir do nosso bate-papo de hoje, vocês vão prestar mais atenção na postura no consultório, durante o atendimento, prestar mais atenção se vocês já estão sentindo essas dores, né? E aí, quando o dentista já está sentindo essa dor, aonde ele vai? Ele vai para o médico, ele vai para o ortopedista, vai para o pronto-socorro, tem muito dentista que vai começar a se medicar, né? E a gente nunca indica isso, né? Conta pra gente, o que é que ele deve procurar? Olha, normalmente, o que acontece, né? Quando a gente apresenta alguma dor, né, principalmente de caráter musculoesquelético, a gente procura um profissional médico, né, da área médica, que seja ortopedista ou que seja até mesmo fisiatra, para direcionar o tratamento, né, e também diagnosticar de uma forma mais certa, né, mais correta e confiável, né, porque às vezes a gente pode estar
com uma dor articular, né? Mas de repente não é somente a articulação que está sobrecarregada ou que está apresentando alguma alteração, alguma lesão, algum desconforto. Ela pode vir de alguma outra região, então por isso que precisa de uma avaliação de um especialista nisso, né? A gente tem os ortopedistas, né? E hoje em dia, cada ortopedista segue uma área do corpo, né? Especialista em coluna, especialista em ombro, em punho, joelho. Então, costuma-se direcionar um primeiro atendimento ao ortopedista, a não ser que você tenha uma crise muito grande, de uma dor muito aguda, muito intensa, ao ponto de procurar um pronto-socorro, sim, se faz necessário de um atendimento mais emergencial, para ter um procedimento mais rápido na melhora do desconforto do paciente, que normalmente é dor, né? É uma dor que o paciente não aguenta, que o profissional não aguenta e precisa resolver rápido. Então, vai para um pronto atendimento para tentar resolver o mais rápido possível. E aí passa num especialista daquela região que está acometendo o problema, né? Ou então, se o profissional já sabe, mais ou menos, já é uma coisa recorrente, já é algo mais crônico que ele tem, uma cervicalgia, uma lombalgia, uma dor no punho, uma tendinite, bursite, seja o que for que ele já conheça, ele pode ir diretamente no profissional de fisioterapia, né? Não precisa necessariamente passar no ortopedista para ter um diagnóstico. A gente tem capacidade de diagnosticar de uma forma mais numa visão de fisioterapia, né? Um diagnóstico cinesiológico, que a gente fala, né? E trata de acordo com esse diagnóstico o paciente. Então, poupa muitas vezes o paciente de demandar um tempo para passar num profissional médico, né, como ele já sabe o que ele mais ou menos tem, porque já teve algo, em algum momento já teve isso, e já procura um fisioterapeuta especialista em ortopedia, em traumatologia, especialista naquela área, né, que seja apto a trabalhar e atender da melhor forma possível aquele problema do profissional. Maravilha, então olha, fiquem ligados, vocês podem procurar tanto os ortopedistas quanto os fisioterapeutas para ajustarem aí o tratamento e, lógico, se livrar da dor, né, desses movimentos repetitivos e dessa postura errada, né, de tanto tempo. Agora, a gente falou até agora em tratamento, né? Então, agora eu vou perguntar para a Lígia. Lígia, você trabalha mais com a prevenção, correto? Isso mesmo. Então, me diz, existem alguns exercícios, quais os exercícios mais indicados para esses profissionais? Acredito que prevenir é sempre a melhor opção, né? Então, deve existir algum exercício, alguma coisa que eles possam fazer para ajustar essa postura ou fortalecer o corpo para aguentar a sobrecarga do dia a dia. Conta pra gente. Sim, com certeza. O Pilates em questão, né? Ele é um método que vai trabalhar o corpo de uma forma global. Por exemplo, tem dentistas que o problema, igual a Flávia falou, pode atingir mais a cervical. Tem alguns que a cervical tá ali tranquila, a pessoa às vezes até esquece que tá com dor porque tá com muita dor na lombar, né? Então, assim, cada profissional vai ter uma dor mais acentuada. Não são todos que vai ter na cervical e na lombar, outros tem só no cotovelo, uns tem apenas na escápula. Então, o Pilates, na verdade, ele vai trabalhar o corpo, todas as articulações, todas as musculaturas, vai fortalecer o corpo de uma forma geral, tá? Só que a gente tem algumas ênfases onde a pessoa tá com maior quadro de dor, ou tá vindo como indicação de fisioterapeuta, por exemplo, né? No caso da Flávia, provavelmente tem bastante indicação, né? De um fortalecimento. Eu gostaria que o paciente tivesse um maior fortalecimento na região superior, região de posterior, nas costas, né? Na frente, cervical. Então, a gente vai focando mais nessas regiões de fortalecimento, mas não só ali, tá com dor na cervical, vou só no pescoço. Não, tem todo o fortalecimento, toda a cadeia ali posterior. Então, a gente vai trabalhar o ombro, a gente vai trabalhar a mobilidade, a gente vai trabalhar a mobilidade de articulação, a gente vai trabalhar todo o tônus muscular, pescoço, peito, costas. Então, assim, não tem um exercício que eu falo, esse é bom para... Tudo vai depender do quadro de queixa do aluno, né? Então, a gente não vou tratar assim, isso tem que ser feito. Vai depender de cada caso, tá? Porque, às vezes, a dor de um dentista do ombro direito não é a mesma dor do ombro direito do outro dentista, entendeu? Então, a gente avalia numa aula qual é
a mobilidade dele, se ele está movimentando direitinho o braço, se ele tem uma força maior no braço direito ou no braço esquerdo, se tem uma diferença aí de postura, a gente fala que é uma escoliose, né? Se está um ladinho mais torto que o outro, está compensando, então tudo isso a gente vê na aula. Tá? Então tem como eu te falar agora, olha, Karina, o exercício certo para dentista que está com dor nas costas é esse. Não, cada indivíduo é avaliado de uma forma individual, tá? Exatamente. Que ótimo, que ótimo. Então, você consegue personalizar o exercício para a necessidade daquele profissional, né? De forma que ele não só tire as dores, né, que ele já tem, mas evite futuras. Exatamente, tem que ser assim, não dá pra gente generalizar, né? O corpo humano é sensacional, é um diferente do outro, não é uma receitinha ali de bolo que você passa a mesma coisa, 3 séries de 12 para você e para o outro ali. Não é assim. É totalmente personalizado e individualizado mesmo os exercícios. É isso mesmo, porque eu acho que a Ali já falou uma coisa muito importante mesmo. A gente tem que olhar o paciente, né, ou a pessoa como um todo. Né? Não desmembra o problema do paciente, isso, né? A dor do paciente, a gente trabalha inteiro, porque acontece muito disso, que é assim, o paciente tem uma dor no ombro, nossa, tô com muita dor no ombro e nada melhora, já tomei anti-inflamatório, já fiz infiltração, eu já tomei injeção, eu já fiz repouso, eu já fiz gelo, já fiz tudo que o médico falou e não melhora por nada. Mas por quê? Porque observou-se somente a queixa local do paciente, né? Precisa observar ele como um todo. Muitas vezes a dor no ombro que o paciente apresenta vem do pescoço. Exato. Torácica, né? Então, assim, a gente tem que ter essa visão global do paciente. E o legal do Pilates é justamente isso, porque direciona um tratamento, um tipo de exercício físico para o corpo inteiro, né? Que essa respiração, que é muito bacana também. Então, assim, é um tipo de atividade física super completa, que eu realmente recomendo para todo mundo mesmo, né? Para o paciente que se trata comigo, eu falo assim, agora não é mais comigo, você vai procurar um Pilates, mas Pilates bom, que vai trabalhar você por completo, né? E é uma cadeia, né? A pessoa é uma cadeia, tudo interligado, a face interligada, ligamento, articulação, é tudo interligado, né? Não tem como desmembrar mesmo. Então precisa de um tratamento muito mais que volte para um paciente como um todo do que somente o local, né? E também tem não só o físico, viu, Caio? A gente também precisa pensar numa parte mais da saúde mental do paciente também, tá? Isso interfere muito nas dores que eles apresentam. Então, a gente pensa só... Olha que interessante, eu já não tinha pensado nessa parte. Não. Já não tinha imaginado essa parte da saúde. É claro que eu imagino que uma pessoa com dor, ela vai mudar o humor, vai mudar as atitudes, vai mudar a reação dela frente a tudo, né? Toda a rotina dela. Então, e ele se sente incomodado, se sentindo com dor, ele está desconfortável, a reação dele frente ao mundo e frente às coisas que vão acontecendo com ele no dia a dia muda também. Isso. Exato, porque existem assim, cara, a gente pensando numa forma da ergonomia, né, falando da ergonomia do ambiente do trabalho do profissional, a gente pensa só em adequação postural, né, do maquinário, da cadeira, da altura da cadeira, da altura do mocho, né, no caso dos dentistas que usam mocho, né, do mocho, se tem encosto, se não tem encosto, se tem braço para apoiar, se não tem braço para apoiar, e angulação do quadril de 90 graus para mais, perna, os joelhos 90 graus, tudo isso vale a super, né, eu acho que realmente é um super diferencial para prevenção de lesões, né, e até mesmo para tratamento, se a pessoa já tem alguma coisa, já, né, corrigindo tudo isso, já ajuda a tratar também. Mas tem a ergonomia também cognitiva, cara, né, que às vezes as pessoas esquecem, que é justamente a saúde mental dele. Como que ele está para trabalhar? Como que está a cabeça dele no momento do trabalho? Será que ele está motivado? Será que ele não está? Será que está acontecendo alguma coisa fora do ambiente de trabalho que está caindo diretamente no rendimento dele como profissional?
né? Então tem essa ergonomia organizacional que a gente tem que tomar bastante cuidado, que a gente tem que informar que existe e que o profissional precisa ter cuidado com isso também. E tem a ergonomia comportamental, que nada mais é do que como que a agenda desse paciente, como que é a dinâmica do consultório dele, né, da clínica que ele trabalha, né, como que se dá isso? Será que tem muito paciente um atrás do outro? Né? Aqueles pacientes que demandam muito tempo de tratamento, que é uma cirurgia muito extensa, será que não estão colocando muito paciente nesse perfil, um seguido do outro, acaba sobrecarregando o profissional, acaba tanto mentalmente... Olha só que interessante. Então, até a agenda, a gente tem que pensar na agenda, no tempo de atendimento, quantos pacientes. Lídia, e isso vai influenciar também no desempenho dele lá no Pilates, certo? Exatamente. Como é que ele vai ter pique para fazer uma atividade física depois de tanto cansaço mental, cansaço físico, porque a agenda está muito lotada, né? Ou porque ele tem que bater ponto de tal hora a tal hora, ele precisa atender X pacientes, sabe assim? Então, como que é isso para ele, né? E como que ele vai fazer uma atividade externa para cuidar do corpo, porque precisa, né? A gente orienta não só adequar o ambiente de trabalho, mas manter uma rotina de exercícios regular, né? Pelo menos 2, 3 vezes. E aí ele chega lá para fazer a aula de Pilates com a Lídia, chega moído e não quer fazer aula de jeito nenhum, não é isso? Mas é bem isso. Às vezes nem fica animado, né, Lídia, para fazer o exercício com você. Porque assim, ó, o Pilates, eu deixo bem claro para os alunos, tá? Quando eles vêm assim, a gente tem bastante dentista, né? Então, assim, tem aqueles dentistas que vêm logo no primeiro horário, 7 horas da manhã, já vem para o Pilates, porque o Pilates, ele trabalha respiração, concentração. A partir do momento que você começa o Pilates, a gente traz o aluno ali para o presente, para o momento que é a prática da atividade, é acalmar o corpo, acalmar a mente, como se fosse uma breve meditação dali, do porquê que ele está ali, para sentir os movimentos, que aquele é o momento dele, é para ele se cuidar do corpo, da mente, do dia que está para vir. Isso para os primeiros ali das 7 horas da manhã, antes de iniciar com a clínica, né? E tem então, também até os exercícios, dependendo do horário, dependendo da rotina, depois dos exercícios, mudam também os exercícios. Com certeza. E tem o pessoal que vem no horário do almoço também, que já veio no gás do dia, tá ali aceleradão, a gente também traz aquela calma, olha, dá uma segurada, vamos pensar na sua respiração, atenção apenas na sua respiração. A pessoa vai acalmando a mente, porque a gente quer que o aluno tenha atenção somente na respiração dele e nos movimentos dele, porque com isso melhora a consciência corporal, né? Então não é só um exercício, a gente trabalha com a funcionalidade. O Pilates é funcional, não é um negócio que você tem que dar, o cara dá como é que eu posso falar, uma cambalhota, fica voando não sei aonde aí, né? Que tem vários exercícios aí que são mirabolantes. O Pilates não, ele é um exercício funcional, então vai trazer você para o momento, vai fazer você utilizar sua consciência corporal para o seu dia a dia na clínica, né? Como sentar direitinho, como ativar o seu abdômen para você não ficar com aquela dor lá na lombar, como posicionar direitinho o jeito que você senta, né? A gente fala que a gente faz aquele movimento de pensar que tem um fiozinho na sua cabeça puxando você para cima, alinhando cada vértebra, dando um espaçamento entre as vértebras. Então, a gente colocando isso durante a aula na cabeça do aluno, né, que aquilo é importante para ele, tendo aquela consciência corporal, ele vai levar isso para o dia a dia. Então, assim, não é apenas exercício, é tanto trabalho de corpo e da mente também, que é o caso que a Flávia disse, que a pessoa tá ali, ela tem que ter essa noção de ter um tempo para ela, de cuidar dela, ela precisa, porque cada agendamento lá, público, cara, é uma doideira. Então, ele tem que ter essa consciência que precisa desse tempo para ele, senão fica louco, não cuida da saúde, não cuida do corpo, muito menos da mente. Exatamente. Então, me diz uma coisa, CrossFit nem pensar. Olha, acredito que a Flávia também seja contra. Eu sou uma educadora física meio fora da caixinha, né? Eu recomendo para ter paciente para eu tratar. Isso, exatamente. E eu, aluno, para dar uma fortalecida ali básica. Não, então, CrossFit fora. Porque a gente está vendo aí que a gente tem que ter
além do corpo, né, o físico em ordem, né, de uma maneira geral, a gente tem que ter também ali a consciência do corpo e o estado mental da pessoa tem que ser considerado. E o CrossFit, eu acredito que seja tudo ao contrário. Então, o pessoal que gosta do CrossFit, vamos abandonar o CrossFit. Já imagina, olha eu aqui, imagina, ainda vão brigar comigo que eu estou fazendo propaganda contra. Mas, assim, pelo que vocês estão dizendo... É verdade. Tudo tem o seu momento. Eu acho que CrossFit não é para qualquer um. Mas também, com certeza. Assim, eu acho que assim, o importante é fazer exercício também. Não faça aquilo que gosta mais, mas saiba que existem riscos, né? Com certeza. De mais intensidade, de baixa intensidade. Tem riscos, então a pessoa tem que assumir. Pronto. Assim, até você andar na rua é um risco se você não souber andar na rua. Então a gente pode partir desse princípio, né? Assim, eu sou contra CrossFit, vamos dizer assim. Primeiro, eu sou leiga porque eu nunca participei, eu vejo muitos artigos científicos sobre lesões e alto índice de lesão em CrossFit. Lógico que tem gente que não se lesiona, mas a longo prazo vai ter ali um errinho na postura, uma herniazinha vai aparecer, né? Porque não é algo muito acompanhado. Eu posso estar errada, mas eu nunca vi em algum lugar que eu já fui, de colegas meus, de alunos meus de Pilates, que falem, a professora ou o professor me orienta lá, tá direto comigo. Você não vê isso, não vê. Larga lá junto com todo mundo, empurrando o pneu de caminhão. Puxando peso. Sabe? Então, assim, realmente tem que ter um pouquinho de noção de que o corpo é bom movimentar, é excelente, o corpo precisa de movimento. Mas também tem que ter um pouco de respeito com o corpo também, o quanto que ele aguenta, né? O quanto que ele vai suportar aquela carga excessiva, e se há necessidade disso também, gente, tem que pensar nisso também. Tudo é limite, verdade, até no próprio Pilates, inclusive, é no limite, não é porque o coleguinha lá na outra aula fez uma abertura super legal, concentração, lá, postura, que eu vou fazer também. Não, eu vou abrir ali, 45 graus só e tô linda, maravilhosa. O outro que tá lá 3 anos com uma mobilidade maravilhosa, sem dor, né? Então é o limite dele lá. O meu aqui é 45 graus e minha coluna tortinha, e tá ótimo. Então é interessante, o interessante é sempre o dentista procurar o tipo de exercício que vai respeitar os limites do seu corpo, trabalhar o corpo como um todo e trabalhar principalmente a mente também, né? Então aí encaixa mais o Pilates, né? Sim. Com certeza. Eu recomendo, acho que é o mais completo, melhor que esse, para mim, pelo menos, pela experiência que eu tenho, não recomendo outro, assim. A não ser que a pessoa não goste, né? Aí já é outra história. Vai procurar musculação, procura outro funcional, mas, assim, o Pilates, para mim, é o melhor de todos. Flávia, e você que tem aqui no seu currículo, né, a acupuntura ajuda? Muito, super. Na verdade, quando eu pensei em fazer acupuntura, foi justamente para ter mais um leque de opção de tratamento dos meus pacientes como fisioterapeuta, tá? Porque a acupuntura, ela trabalha não só com a lesão do paciente em si, vamos imaginar, ela trabalha também o corpo inteiro do paciente, energeticamente, né? Como a gente diz na acupuntura, a gente trabalha o equilíbrio energético. E muitas vezes essas patologias, esses desconfortos, eles aparecem por ter algum desequilíbrio energético no corpo da pessoa, de algum meridiano, de alguma coisa lá em relação à energia do paciente, da fluência da energia do paciente pelo corpo da pessoa, e a gente consegue tratar, consegue equilibrar essa energia e ter uma resposta muito boa, tanto na melhora da dor, quanto na saúde mental. Por isso que eu acho que vale muito a pena associar a acupuntura para quem gostar, porque já vai trabalhar no lado mais da cabeça, mais emocional e não só físico, né? Isso que é o legal da acupuntura também. Você consegue, numa única sessão, trabalhar esses dois lados do paciente, o físico e a saúde mental dele. Agora, se a pessoa tem medo de agulha, então aí já não é. Já era. Esse foi mais um podcast da Avatec Brasil, nosso Papo de Dentista. Agradecemos, então, a participação da doutora Flávia. Obrigada, doutora Flávia, pelas dicas. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter ajudado vocês, aos ouvintes,
E muito obrigada também por poder dividir com vocês um pouquinho da minha experiência. E agradecemos também a participação da nossa educadora física, a Lígia. Obrigada, Lígia, por participar do nosso podcast. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer aí falar com você, meninas. E também espero que tenha ajudado aí os profissionais. Não esqueçam de acompanhar o podcast da Vatec Brasil lá no nosso canal do YouTube e também no nosso canal do Spotify. Até o próximo!